Senhor do teu lar. Amém. Nós estamos aqui para glorificar e adorar o nome do Senhor, Aleluia. aquele que é digno de toda honra e de toda glória. É como a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele seja o Senhor da tua vida nesta noite. Amém. Glória a Deus. A esposa está na bênção. Último domingo do ano. Ô, glória! As mulheres são bênção, né, apóstolo? Verdade. Não pode reclamar delas não, porque nós damos trabalho. Glória a Deus. Só que diga. Mas elas são bênçãos. O importante é que Deus faz tudo bom, tudo perfeito. A palavra diz isso, que por isso que Ele criou homem e mulher, né? Para que o homem não ficasse, se sentisse só. E nós vamos declarar que Deus já tem um caminho aberto pelas Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos a palavra. João 3. Eu amo essa, perdão. Evangelho de João, capítulo 1, quando fala que o verbo se fez carne, nós já temos essa palavra. Nós temos a palavra conosco. Ela vai se materializar em breve. Glória a Deus. Ela vai, Verdade. Deus vai trazer existência o que não existe. E eu estou muito feliz. Eu não quis perguntar pela rede social, porque eu sabia que vocês iam contar esse testemunho bonito. Porque eu falei até com minha esposa, a gente estava aqui, né? E Deus falou que vai fazer, né? O que está acontecendo. Ainda não foi do jeito que a gente quer. Mas É o start. eu fico maravilhado porque o processo de Deus é com a pessoa. Quando ela está no secreto. Quando a pessoa está botando a cabeça no travesseiro, vem o secreto de Deus, né? O secreto de Deus é o quê? Deus traz à tona para a pessoa. Esse é o melhor processo, tá? Que é aquele processo, às vezes, que a gente vê aqui na frente, que dura pouco. Que está lá na parábola do semeador, né? Caiu a semente na terra aqui, que a raiz não fincou, secou. Então, tenho certeza que Glória a essa Deus. semente, eu tenho convicção no Espírito, Oh, que essa semente já está germinando. Nada, tudo tem um propósito. E esse é o sinal de que vocês estão na vontade de Deus. Amém. Porque Deus falou que no domingo, Falou. há 15 dias atrás eu estava aqui, vai fazer 15 dias agora, Deus falou que ia dar um sinal para vocês. E deu. Esse é o sinal. Sabe, a gente vai cantar Deus já tem um caminho, mas eu fico muito triste com a deslealdade das pessoas. Mas a gente também se fortalece no Senhor. Né, apóstolos? Uhum. Né, querida? A gente se baseia na palavra. As pessoas poderiam estar no centro da vontade de Deus, poderiam estar agregando, como a gente profetizou aqui, a igreja para o Brasil, mas elas preferem se omitirem, preferem ficar nos seus aposentos, preferem A, B, C. Só que aqueles que botam a mão no arado, mesmo não enxergando nada, mas crendo, como está lá no Salmo, aqueles que vão com a preciosa semente, Salmo 126, e voltam com a certeza. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto quando a gente não vê nada, mas nós temos certeza. Glória a Glória a Deus. Deus. Nós temos certeza. Sabe? Chamado marcado com poder é esse. Porque aquele que a gente vê, o dia mal vem, some todo mundo. Some todo mundo. Mas o chamado que é marcado, quando a gente é marcado pelo fogo, pode vir a luta que for. O nosso vencedor invicto está com a gente. Glória a Nos Deus. capacita. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo,
faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou. Deus é contigo na tua casa, aqui também. Deus já tem O caminho aberto pelas águas. faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia, Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Arabaxere cantaralabá. Aleluia, 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 Glória a Deus. aleluia, aleluia, Obrigado, Jesus. aleluia. Glória a Ser fiel, querido. No dia bom é tão fácil. Mas quando você não vê nada, quando está tudo tão. Não tem nem palavra, adjetivo, a gente não sabe. Mas para cada manhã tem uma esperança, tem um novo amanhecer, tem milagre, tem uma palavra que se materializa assim e que ocupa um lugar na devida estação e no devido tempo. Glória a Aleluia! Deus. Para cada manhã ao milagre de Deus, andando com Jesus, não há perda. Perda de tempo é você ficar sem Ele. Os espaços para o novo de Deus. Por isso que o velho tem que sair. O velho, para que venha o melhor. Para cada. Amanhã tem esse milagre. Aleluia! Ao milagre de Deus, andando com Jesus, não há perda. Só abrimos espaços para o novo de Deus. O novo de Deus é maior e perfeito. Aleluia! Não é do nosso jeito. Para que venha o melhor. Vem Espírito Santo, Espírito de ressurreição e vida. Não há morte que possa te enfrentar. O Alfa é Jesus, o princípio. Haja paz na tua casa agora. Haja luz desse problema. Arabaxere cantar alamanás. Haja uma resposta. Um jeito especial, simplesmente divinal. Todo o resto é só um meio que não dá pra entender.
especial, simplesmente divinal. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Para cada manhã, ao milagre de Deus, andando com Jesus, não há perdas, só abrimos espaços para o novo de Deus, tirando o velho para que venha o melhor. Espírito de ressurreição e vida, não há morte que possa te enfrentar. O Alfa é Jesus, o princípio e o fim. Todo o resto é só um meio que não dá pra entender. Um jeito especial, simplesmente divinal. Todo o resto é só um meio que não dá pra entender. Um jeito especial, simplesmente divinal. Tua glória, Senhor, 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 será vista em todo lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse louvor não tem como não chorar. Mas, glória a Deus, né? Tem coisas que, boa noite, paz do Senhor, você que está assistindo. Esse louvor, como eu falei, não tem como não chorar. Tem coisas que passam na nossa vida, né? E quando tocam alguns louvores, a gente vai lá no fundinho do baú e ouve uma palavra que vem direto do trono através do louvor. Glória a Deus. E vem a saudade, vem as lembranças, coisas boas, né? E vem as dores também, né? Esse louvor, eu ouvi muito ele, cantava ele durante a noite. Posso dizer que foi a noite mais difícil da minha vida, que foi quando eu perdi meu segundo filho. E eu estava grávida do meu segundo filho e o médico havia falado para fazer repouso. Só que quando você está na obra, você não consegue fazer repouso. Você vai fazer as coisas do Senhor. E eu pegava o ônibus, e esse ônibus ele chacoalhava tanto. E nisso eu perdi meu filho, porque deu um descolamento de placenta e eu tive que ir para o hospital para fazer o aborto. Na verdade, o aborto aconteceu na estação da Barra Funda. Eu estava indo para um evento e eu entrei no banheiro e eu senti um sangramento muito intenso quando eu entrei no banheiro da Barra Funda. E ainda assim,
Eu sabia o meu compromisso que eu tinha com a obra. E eu fui andando até a Nicolas Boé. E lá estava tendo um evento, um show chamado SOS da Vida. E nesse show, eu sabia que eu estava perdendo meu filho. Mas eu ainda continuei lá. Eu ainda continuei e falei, não vou sair daqui porque eu creio que você vai fazer um milagre. Eu acreditava que ia acontecer um milagre. Só que não foi da forma como eu queria. Aí voltamos para Guarulhos, andamos a pé ainda, até a estação do metrô. Pegamos um ônibus. Eu não aguentava mais parar em pé. Quando chegamos na minha casa, o apóstolo falou assim, você tem certeza que você está bem? Eu falei, não, estou muito mal. A verdade é essa. Eu fiz de conta que estava tudo bem até agora. Só que eu estou sentindo muito gelada. E aí a minha mãe, minha tia, né? Ele pediu ajuda para ela. Aí elas chamaram um táxi e me levaram para o hospital. E aquela noite foi a pior noite da minha vida. Eu cantava esse louvor. E eu só cantava esse louvor. E eu falava, Senhor, eu preciso de um milagre. Porque para cada manhã eu sei que haverá um milagre. Só que a médica e as enfermeiras iam até mim e falavam, é coletagem que você vai fazer. Você é um aborto. Eu falava, não é um aborto, é vida. Só que não foi assim, foi um aborto. E quando eu acordei da cirurgia, eu só consegui gritar o nome de Jesus. Eu só consegui falar, Jesus, por que você me abandonou? Só que ele não tinha me abandonado. Ele tinha me dado um grande livramento. Porque se eu tivesse aquela criança, eu poderia ter morrido no parto. E o apóstolo e a minha mãe tiveram que fazer uma escolha. Ou eu ou a criança. Só que eles escolheram por mim. Claro que eu briguei com eles depois, né? Que eu queria que não tivesse feito nada. Mas Deus quis dessa maneira. Deus quis dessa forma. Quis me provar que eu precisava entregar uma oferta no altar. E a minha oferta no altar foi o meu Samuel. Era um menino como eu desejava. E eu falei, meu Samuel, eu entreguei no altar. E foi uma oferta muito dolorida. Mas eu entreguei. Por conta do meu chamado, que eu não quis parar. Agi errado? Agi muito errado. Faria isso de novo? Não, jamais. Não faria nada disso de novo. Mas quando você ama a Deus incondicionalmente, quando você ama o seu chamado incondicionalmente, você está disposto a tudo e de qualquer forma. E foi a forma como eu escolhi adorar o Senhor. Se hoje eu carrego um título de apóstola, não é apenas porque é um título. Não. É no meu corpo que eu carrego as marcas de Cristo. Porque o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe e me consagrou profeta das nações. E Ele sabia que um dia o Senhor me levantaria como apóstola nessa terra. Existem um monte de teólogo no Facebook que questiona, né? Critica, questiona, fala que não existe pastora, que não existe bispa, que não existe apóstola. Mas eu falo para vocês, existe sim. E Romanos cita Júnia como uma apóstola. E eu fui escolhida do ventre da minha mãe para ser uma apóstola. São marcas que eu carreguei, escolhas que eu fiz. Essa é uma das escolhas que eu fiz. Entregar o meu filho, né? Passar por um momento de uma perda de um filho. Que isso não é qualquer um que consegue passar. Não é qualquer um que consegue encarar. Mesmo sangrando, vai fazer a obra. Mesmo com dor, mesmo morrendo, vai fazer a obra. Não são todos, mas são apenas aqueles que são escolhidos. Vão me julgar? Vão. Muitos vão me julgar com esse testemunho, com essa situação que eu conto. Mas foi uma escolha que eu fiz. E o Senhor me honrou pela minha escolha. Homens não deram valor devido à situação que eu ofertei.
Mas Deus viu o reconhecimento, vem dele, não vem dos homens. Vem do meu Pai, vem do meu Deus que me escolheu e me gerou profetas nações. Então eu digo para você, não abra mão do teu chamado, ainda que te doa algo na tua vida. Não abra mão do teu chamado. Por isso eu quero que você se levante agora, nós vamos orar pela nossa família. A nossa família muitas vezes não entende aquilo que nós fazemos. A minha filha, por exemplo, foi apresentar lá na Assembleia de Deus essa semana um número de circo que não tinha nada a ver com uma cantada. Mas Deus escolheu um momento para que ela estivesse lá apresentando aquele número de circo e estivesse ali naquele local. Ela disse, eu jamais estaria numa igreja novamente. Mas Deus permitiu a ocasião, a situação, para que ela estivesse lá. Mas vocês talvez tenham algum familiar seu que talvez não entenda o chamado que Deus te deu. Mas saiba que Deus tem caminho no meio do deserto para escolher e colocar o seu familiar diante do altar do Senhor novamente. E você novamente vai se sentar à mesa e vai ser feliz. Amém? Feche os teus olhos, começa a orar pela tua família. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me consagrou profeta às nações. Eu te louvo e eu te agradeço por cada família aqui representada. Eu te louvo e eu te agradeço pela vida do meu esposo, por tudo que o Senhor fez nós passarmos até hoje. Em nome de Jesus, por cada escolha, por cada oferta que nós entregamos no seu altar, inclusive do nosso filho. Mas em nome de Jesus, o Senhor é quem nos escolheu, o Senhor é quem traçou o nosso caminho, o Senhor é quem fez que nós andássemos de acordo com a tua vontade. Meu Deus, muito obrigada por essa noite. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, aqueles que estão perto, como a nossa filha Thalita. Cobre ela com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao redor dela. Pai, obrigada pela oportunidade desta semana. Obrigada porque o Senhor operou. Em nome de Jesus, muito obrigada, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está cuidando dos meus sobrinhos, está cuidando da Rebeca, daquela gestação. Meu Deus, prepara a casa que ela precisa para que ela, o seu esposo, os seus filhos estejam, Senhor, morando. Meu Deus, coloca a paz naquela gestação. Senhor, livra ela da morte, Pai, que aquela gestação está perigosa, mas eu sei que quem está cuidando dela é o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha mãe, meu pai, a minha sogra, meus cunhados, sobrinhos. Em nome de Jesus, obrigada por cada um. Obrigada, Senhor, pela vida da presbítera Adriana, o presbítero Alex aqui presente. Abençoa este casamento, fortalece, renova as forças deles, renova a aliança todos os dias. Senhor, que nenhuma arma forjada de Satanás venha sobre a vida deles. Cobre-os com teu sangue. Meu Deus, abençoa a vida do apóstolo Miguel, da Eliana. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que quem tem cuidado desta família é o Senhor. Em nome de Jesus, quem supre é o Senhor, quem livra é o Senhor, quem levanta é o Senhor, quem tira a dor é o Senhor, restaura tudo que precisa ser restaurado. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa região, abençoa cada família deste bairro, abençoa, Senhor, aqueles que estão passando, aqueles que estão ao redor. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Apóstolo Miguel, tá? Vem dar um beijinho na flor. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Esta noite, eu motivo de alegria estar aqui. E dizer que o lugar de cristãos é no templo. Verdade. Independente dos afazeres que a gente tem no dia. E ontem eu falei para minha esposa algo. Eu estava quase de madrugada, nos preparando para dormir. Eu falei para ela: a gente fez tanta coisa o dia todo. Correu para cá e correu para lá.
e não demos 1 minuto de atenção para o Senhor. Nem na oração, nem na meditação da palavra. E a gente quer deitar, dormir e quer receber as coisas. E a gente quer receber de Deus ainda. Por isso que hoje eu falei para ela, vai fazer um monte de coisa. Vou te ajudar até a lavar a roupa. Mas à noite eu vou para a casa do Senhor. Amém. Amém. Não importa se você vai se ocupar com outras coisas, se você vai dar atenção para outras coisas, se você vai dar atenção. Porque, amado, nessa época é época difícil, que a gente tem que estar na torre da vigilância. Porque a gente vai dar atenção para outras Eita, coisas. glória, é verdade, A gente Jesus. vai dar atenção para isso, para Eita, aquilo, Deus. para aquilo outro. Eu cheguei do X agora às 6 horas da tarde, que eu fui lá com a minha sogra. No bom clima. A gente vai dar atenção para isso, para aquilo, e para Cristo não, e para Deus não, e para o Senhor não. Eita Deus. É bem assim, dessa maneira. A gente vai se ocupar com um monte de coisa o dia todo e depois vai pôr a culpa nos afazeres ainda. Ah, Deus, eu estava com muita coisa para me fazer, por isso que eu não te dei atenção, nem na oração, nem na palavra, nem fui para a casa do Senhor. Olha aí. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós resolvemos dar uma hora de culto, de louvor e adoração para Deus. 1 hora de atenção para Cristo. Mas eu vou deixar aqui para a igreja. Em 2 Coríntios capítulo 1. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Verso 12. O apóstolo Paulo muda os seus planos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, diz: este é o nosso orgulho, a nossa consciência. Dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Verso 13. Pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus, confiando nisso para que vocês fossem duplamente beneficiados. Planejava primeiro visitá-los. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele volta à cidade de Corinto. O apóstolo Paulo tinha um plano, mas Deus mudou os planos dele. Por isso que foi escrita a 2ª Epístola aos Coríntios, porque a igreja de Corinto estava passando um problema difícil, estava passando por uma dificuldade. E qual é essa dificuldade? No capítulo 2 você vai ver que o apóstolo Paulo, no verso 12, ele ministra de novo uma nova aliança. Se ele vai na cidade de Coríntios, se ele vai na igreja de Coríntios, no lugar que ele passou em 1 Coríntios, ele pregou o evangelho lá, ele pregou a graça lá, ele levantou a igreja de Coríntios lá. Se ele volta à cidade de Coríntios, se ele volta à igreja de Coríntios, por quê? Porque a igreja de Coríntios precisava ser consolada, a igreja de Coríntios estava passando por dificuldade, pessoas que fizeram aliança com Deus, na primeira passagem dele, já não estava mais com Cristo, já não estava mais com o Senhor, já não estava mais com Deus, e por isso ele precisou voltar para pregar a graça de novo, para pregar o evangelho de novo, aqueles que desanimaram,
aqueles que deixaram a aliança, aqueles que não estavam mais com Cristo como estavam na primeira passagem dele. A igreja de Corinto não estava como ele deixou em 1 Coríntios, por isso que ele teve que voltar lá de novo. E tem hora, amado, que a gente tem que pegar as escrituras e reler tudo de novo. Verdade. Tem hora que a gente tem que sentar tudo de novo. Tem hora que a gente tem que sentar para ver tudo de novo, mesmo a gente conhecendo. Tem hora que a gente tem que ouvir a adoração tudo de novo. Glória a Deus. Porque com o passar dos anos, assim como aconteceu com a igreja de Corinto, muitos deixam a graça, muitos deixam o Senhor, muitos colocam Jesus por último, colocam 1000 coisas em primeiro plano. Coloca 1000 coisas em primeiro plano, deixa Cristo por último, deixa Jesus de escanteio. E assim o apóstolo Paulo voltou. No capítulo 1 ele voltou. No capítulo 2 ele ministra a nova aliança. A partir do verso 2 ele ministra a nova aliança. Porque tinha gente ali que precisava que os pecados fossem perdoados. E Paulo tinha que ser o porta-voz de Cristo para eles serem perdoados. E nesta noite, irmão, a igreja, ela pode até, a igreja parede, ela pode até não funcionar. Mas a igreja que nós temos que estar ativos. Glória a Deus. Verdade. Não podemos estar dispersos. Verdade. Não podemos estar distraídos. É véspera de ano, é final de ano. Não, amado. O quanto nós para, o adversário da nossa alma não para. Ele não para. E assim como Cristo não para, o adversário da nossa alma não para. O homem para, mas o adversário da nossa alma não para. Não mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo vai lá de novo. Por isso que ele escreve a epístola de 2 Coríntios de novo. Porque ele tinha que voltar, porque não estava mais como ele deixou na primeira epístola. Ele teve que voltar. Primeiro para levar o povo a se arrepender de novo. Levar o povo a fazer uma nova aliança com Cristo de novo. Porque a aliança de muitos ali já tinha sido quebrada. Muitos já tinham pecado. E também para levar o Consolador para quem precisava do Consolador ali. Então tem hora, mano, que Deus pega nós e faz a gente, andar por onde a gente andou, procurar porque a gente já caminhou, conversar com quem a gente já conversou. Para quê? Para voltar. Não que a essência saia, mas as coisas desta terra ofuscam muitas das vezes a essência que Cristo deixou em nosso coração. E ele precisou voltar lá. Ele tinha outros planos, mas Deus falou para ele: Paulo, meu servo, volta à cidade de Corinto. E ele obedeceu. Volta lá. Se tiver que pregar a graça de novo, prega de novo. Se tiver que pregar o evangelho de novo, pregue. Comece tudo de novo lá, como você fez na primeira epístola. Faz de novo o que você fez lá de novo. Lá, pode ir lá. E nesta noite, nós viemos aqui porque nós precisamos de Cristo. Eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Assim como eu preciso alimentar o meu físico, eu preciso alimentar minha alma na palavra do Senhor e dos louvores a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palavras de Deus. Ô, glória. Bom, bênção. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. É exatamente esse posicionamento que o. Coloca agora, por favor. Esse é o posicionamento que o apóstolo Miguel teve, né? Mediante a tantos afazeres, ele priorizou: eu vou estar na casa do Senhor. É esse posicionamento que nós temos que buscar, amém? Que nós temos que ter, né? Que nós temos que priorizar. Que muitas vezes, ele estava falando aqui,
E o Senhor estava me fazendo lembrar, obrigado, o Senhor estava me fazendo lembrar que realmente o dia a dia que a gente passa, o trabalho, as lutas, né, os afazeres, né, os sabores da vida, né, as dores da vida, elas ofuscam, né, a nossa vida. O Senhor mostrou para mim assim, enquanto o homem fica focado no universo observável, né, ele tira o foco daquilo que daquilo que não é visto, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Exatamente. E as pessoas hoje, elas têm a necessidade de ver as coisas, elas têm a necessidade de tocar, elas têm a necessidade de ver, de estar no lugar X ou Y, para imaginar, Deus está aqui, mas não, Deus ele está em todos os lugares, amém? Deus ele está presente, né? Aqui não, até o presbítero ministrou, exatamente, Deus ele cumpriu uma palavra sobre o altar, ele deu um sinal, que nem o profeta falou assim, ele falava lá pro servo dele, sobe até o monte e olha, aí olha e vê se tem alguma nuvem, e ele subia e olhava e não tinha nada, ele falou, sobe de novo, por 7 vezes ele subiu, e na última ele desceu e falou assim, ó, eu não vi nada, eu só vi uma pequena nuvem em forma de mão. Ele falou assim, fala para Acabe aparelhar os carros e cavalos e sai correndo que vai vir uma grande tempestade, porque o sinal de Deus está vindo. E Deus tem dado sinais. Deus tem dado sinais para mim, para você. E os sinais eles acontecem mediante, sabe o quê? Em momentos das nossas dores. Momento que você está passando situações desagradáveis, situações, né, que elas não são boas para você, situações complicadas, situações que fazem você desanimar, situações que fazem você parar, que quer fazer você chutar tudo pro alto, porque esse é o trabalho do universo observável, é fazer você desistir e parar, é fazer você puxar o freio de mão e parar, como muita gente tem feito, né? E aí minha esposa falou assim, hoje é o culto de agradecimento, né? Então eu vou falar sobre gratidão, né? E a gratidão está aqui, Lucas 17, lá no verso 11, diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, ficaram de longe e lhe gritaram e diziam, Jesus, mestre, compadece de nós. E ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, não judeu, ele era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória Amém? a Deus. E aqui no versículo um pouco mais adiante, ele diz assim, seguindo, né, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, como eu acabei de falar, não é de visível aparência, nem dirão ele aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis mais. E vós dirão, ele aqui, ou está ali, e não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzila e brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas
e seja rejeitado por esta geração. Amém? E ele está sendo rejeitado por essa geração de hoje. Hoje ele está sendo rejeitado. Você está vendo aí muitas igrejas vazias. A gente vê escândalos absurdos nas redes sociais agora. Agora virou moda, né? Tudo joga na rede social, né? Para quê? Para escandalizar cada vez mais. Para quê? Para que o Filho do Homem seja rejeitado pelas pessoas, né? É o que tem ocorrido. A gente vê coisas absurdas, horrorosas acontecendo. E não para por aí. E vai continuando pior e pior e pior. E aí, quando Jesus ele foi para Jerusalém, foi lá para Samaria, na Galileia, o que acontecia? Os leprosos não podiam adentrar a cidade, porque pela lei eles não podiam estar, uma vez diagnosticados pelo sacerdote que estavam com lepra, eles não podiam mais estar em convívio social. E naquele tempo também tinha uma cidade de retiro, onde só ficava leproso. E eles não podiam estar lá. Então eles ouviram falar, peraí, Jesus vai estar em Samaria. Eles ouviram falar. Sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram, então vamos ficar de longe, vamos gritar, quem sabe ele tem a misericórdia de nós. Porque ele não é aquele que cura, que carregou sobre nós todas as enfermidades. Quem sabe ele tem a misericórdia das nossas vidas, se nós clamarmos por ele. E eles foram lá e gritaram, né? Começaram a gritar, mestre, compadece-te de nós. E Jesus, com muita sabedoria, ele não foi lá e pôs as mãos, receba a cura. Jesus não foi até eles, porque ele sabia que pela lei, uma pessoa saudável não podia ir a tão leproso. Só que o que ele falou? Ele liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra e disse, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Porque naquele tempo, quando o leproso ele era curado da lepra, ele tinha que se apresentar novamente ao sacerdote, o sacerdote atestar, validar a cura dele, para que ele retornasse ao convívio de sociedade. Então eles foram curados, sabe em que momento? No caminho. Quando Jesus deu uma ordem, ide, e aconteceu que indo eles foram purificados, porque eles obedeceram a uma palavra. E eles foram ao caminho, vamos ao teu sacerdote, porque ele deu uma ordem. Ele falou, se a gente for até lá, nós vamos ser curados, porque nós vimos sinais e prodígios e maravilhas que ele já fez. Então ele nos deu uma palavra. E hoje o Senhor tem uma palavra para a tua vida, né? E quando eles foram, eles chegaram ao sacerdote e falou, você está curado. E para os 10. E sabe o que aconteceu com todos eles? Né? Um deles voltou, como diz a palavra, voltou dando glória a Deus em alta voz. Sabe que é alta voz? Ele ficou cochichando. Ele gritava na rua, apóstolo. Viu? Ele gritava na rua, glória a Deus, o Senhor me curou, e não sei o que. E ele foi até Jesus. E ele se jogou aos pés do Senhor, ele chorava, e ele glorificava o Senhor, porque ele pôde voltar para sua família, ele pôde voltar ao convívio de sociedade, ele se livrou daquela doença que naquela época não tinha cura. Era uma doença que sentenciava a pessoa à morte. E aí Jesus olhou para ele assim, ué, só veio você, cadê o resto? Ele, não sei, né? Aí Jesus falou assim, não eram 10 os que foram curados? Porque eu contei 10 quando eu dei a ordem. Por que só voltou você? Ele falou, não sei. Aí Jesus olhou e falou assim, veio um estrangeiro. Quer dizer que os outros 9, eles eram judeus. Eles eram do povo de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles viraram as costas. Eles foram ingratos. Eles não tiveram gratidão com a cura diante do Mestre. Quem dirá nos dias de hoje? As pessoas vêm à igreja, recebem uma oração, recebem uma cura, recebem o milagre de Deus. Sabe qual que é? Sabe o que elas fazem? Elas viram as costas. Elas não vêm nem dar uma oferta, elas nem voltam nem para a igreja para dar um testemunho. Elas são ingratas. E sabe quem é o povo mais ingrato? É o povo de Deus. Não é o estrangeiro. Porque o estrangeiro veio da glória a Deus. O estrangeiro tem mais temor a Deus do que o próprio servo de Deus. Então, infelizmente, no nosso meio gospel, né, evangélico, usar esse termo, né, para vocês entenderem, nosso meio pentecostal, gospel, evangélico, como vocês queiram, é onde estão as pessoas mais ingratas e infiéis que existem. Infelizmente. Porque os mais infiéis não são os de fora. Porque os de fora já estão no mundo.
Eles só precisam retornar eles precisam ser alcançados. Eles ainda não provaram do dom celestial de Deus. E muitos já provaram do dom celestial de Deus. E a Bíblia fala que aquele que um dia provou do dom celestial de Deus e ele subverteu a Cristo e ele voltou para trás, ele jogou a graça na lama, ele não tem mais arrependimento. A Bíblia diz isso, ele não tem mais arrependimento, ele não tem mais, a Bíblia fala assim, não tem como Cristo voltar à cruz novamente por ele. Então ele perde a salvação deliberadamente por suas consequências. É muito sério isso. E a gente tem visto aí pessoas que estão jogando no lixo a sua salvação pela sua ingratidão. Estão jogando no lixo, porque ela prefere se envolver em questões religiosas, né? Não existe isso, não existe aquilo, não existe pastor, não existe apóstolo, as babuzeiras que não tem nada a ver. Aí o cara vai na rede social, o cara pega um versículo da Bíblia, desconstrói todo, joga na rede social e quer fazer um monte de gente engolir aquilo, e aquilo tem uma audiência violenta, porque prega um monte de heresias, né? Então o que acontece? As pessoas estão jogando no lixo a sua salvação, estão jogando no lixo o seu chamado. Por isso que aquela palavra fala que no último dia, lá, quando eu vou estar na presença do Senhor, muitos dirão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu expulsei demônios, o quê? O Senhor vai falar, apartai-vos de mim que não vos conheço. Estamos chegando nesse tempo, né? Porque as pessoas, elas estão sendo ingratas, elas não vêm mais buscar o Senhor, né? Elas querem apenas satisfazer a sua necessidade aparente, a sua necessidade do seu universo observável, né? O que eu estou observando agora? Eu estou doente, preciso de uma cura. Eu vou lá naquela igreja lá, o apóstolo vai orar por mim, né? E quem sabe eu sou curado. Aí ele é curado, ele some e desaparece na poeira e nunca mais aparece. E sabe o que acontece? Vocês viram aqui qual o fator que aconteceu com os 9? Os 9 perderam a salvação. Como apóstolo? Jesus disse no último versículo, e disse-lhe, levantai e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu uma palavra de salvação àquele estrangeiro. Ele falou, você está salvo. Ele recebeu uma primeira palavra, ide e se apresente ao sacerdote e será curado um caminho. Ele foi e foi curado. Aí ele voltou dando glória a Deus, glorificando o Senhor, e quando ele retornou, ele recebeu a salvação. Aqueles 9 perderam a maior oportunidade. Eles receberam apenas a cura provisória, a cura, né, temporal. O que é a cura temporal? Amanhã eles iam morrer. Amanhã depois eles iam morrer. Então era uma cura temporal. E aquela cura ia prevalecer apenas o tempo de vida deles. Depois que eles deixassem a sepultura, acabou tudo. E a alma e o espírito foi para onde? Foi para onde a alma e o espírito dos 9? Não teve salvação. Agora, aquele estrangeiro, quando a cura temporal dele também terminou junto com o tempo de validade do seu corpo físico, sabe o que aconteceu? A alma dele estava salva, porque ele recebeu uma palavra, vai que a tua fé te salvou. Ele recebeu uma palavra de salvação, porque é necessário, sabe por quê? Perseverança, resiliência com Cristo. É o que nós temos que ter hoje, independente de estar no meio de multidão ou não. Nós temos que ter resiliência nos dias de hoje, porque a Bíblia fala que no último dia, né, quando Jesus voltar, acharei fé na terra, né, o amor dos muitos está esfriando. Esse é o sinal mais crítico que tem acontecido nos dias de hoje, e esse sinal é um sinal silencioso, que a gente vê aí a natureza gritando, sinais aí explodindo nos céus, porque a Bíblia fala que haveria sinais nos céus, e a gente tem visto lá em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, uma explosão de sinais no céu, está passando em tudo quanto é noticiário, né? Sinais estão explodindo no céu. Teve lá um piloto que filmou uma coluna de fogo caindo do céu. Isso está na internet, está filmado isso aí, né? O cara filmou do avião isso aí. Então, os sinais estão gritando, a natureza está gritando e gemendo. Isso no nosso universo observável. Agora, no universo não observável, que é no âmbito da fé e no âmbito, né, espiritual, as pessoas estão deixando passar batida. O amor está esfriando e a fé está secando. Por isso que a gente não vê, né, muitos milagres nos dias de hoje. Hoje vê uma pessoa levantar da cadeira de roda, ser curada das vistas, virou mosca branca. Você não vê mais isso. Você não vê mais.
que há 10 anos atrás a gente até via. A gente ia numa conferência, ia num lugar, ia em alguma igreja cheia do poder de Deus, você via o leproso ser curado, né? O paralítico andando, o cego enxergando. Hoje você não vê mais. Por quê? Porque está secando. Porque a Bíblia fala que por conta do pecado, né? Do pecado, os dias serão abreviados. Então nossos dias estão sendo abreviados por conta do quê? Da ingratidão do povo de Deus, né? E aquele que perseverar até o fim receberá a sua coroa da vida e receberá, né? Receberá uma pedra branca. A Bíblia fala em Apocalipse que você vai receber. Já ela perguntou para mim, por que essa pedra branca? As pessoas falam, pega uma pedra branca. Que a pedra branca ela representa o quê? Aquilo que você vai receber lá na eternidade. Jesus vai te dar uma pedra branca e nela vai estar escrito o seu novo nome, que só você e Yeshua vão saber. Vai estar naquela pedra branca. Amém? Você vai receber, se você perseverar até o fim, você vai receber a imarcessível coroa da vida, né? E as pessoas estão perdendo a coroa da vida porque Satanás está ganhando de goleada, né? Afastando as pessoas da igreja, né? Romantizando o inferno. E o que a gente vê aí, né? A gente vê muito nos shows agora atuais, né? Todo show que vai, qualquer show de música, qualquer show, eles começam com um ritual violento, demoníaco. Agora estão romantizando tudo, né? Demonizando as coisas de Deus e romantizando as coisas do inferno. Tem desenhos aí desenhos daquela empresa com a letra B, que não pode falar o nome, né? Lá dos Estados Unidos, estão fazendo figuras de demônios com rituais, né? Fazendo uma coisa assim alegre, bonita para a criança, e para a criança achar que tudo que é das trevas do inferno é bonito e agradável, romantizando, e as pessoas estão fazendo isso, achando que isso não vai ter consequências. Isso abre portais para demônios entrar na casa das pessoas e destruir famílias. E o diabo está ganhando de goleada, está arrebentando com todo mundo, está arrebentando com os crentes. Hoje em dia a igreja está perdendo a autoridade espiritual. Os cristãos estão perdendo a autoridade. Eles não sabem mais usar a autoridade que receberam do céu. Por isso que você não vê mais cura, por isso que você não vê mais milagre nas igrejas. Por isso que as pessoas, elas preferem, tanto faz estar na igreja, estar no mundo, é a mesma coisa, porque ela esfriou na fé, ela perdeu, né? Perdeu o primeiro amor, ela esfriou e ela abandonou a Cristo, porque é mais vale para ela satisfazer os desejos da carne dela do que estar na presença de Deus, e ela se esquece, né? Ela é ingrata porque ela se esquece de tudo que Deus fez para ela desde o início que ela se converteu, né? A gente temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Você tem que trazer à memória aquilo que Deus já fez na tua vida, desde o primeiro dia que você pisou numa igreja e você entregou a tua vida para Cristo. Quantos milagres Deus fez na tua vida, quantos livramentos Deus te deu, quantas curas Deus te deu, quanto suprimento Deus já te deu, e hoje você esqueceu de tudo e você está no lamaçal da sujeira do pecado. Você abandonou tua fé, abandonou o teu ministério, abandonou a tua igreja, abandonou principalmente o teu chamado. Já que as pessoas estão fazendo, estão abrindo mão do seu chamado, né? Satanás ele aplaude de goleada quando a pessoa abre mão do chamado dela, porque ele fala assim: mais um que eu ganhei para o inferno, mais um. E ele está ganhando assim de arrastão. Está ganhando de arrastão. E não é a pessoa do mundo, não. A pessoa do mundo já está na mão dele. Ele está tirando do meio das igrejas, né? Está tirando. Por isso que tem muita igreja vazia. A pessoa fala: eu não vou ficar lá não, porque ela é vazio, né? Porque você que fala isso, você vai ser mais um que vai ficar também assim. Porque você não persevera, você não tem resiliência, né? Então nós temos que ser como esse samaritano, como estrangeiro. Porque nós somos estrangeiros, nós somos gentios, nós somos estrangeiros em Cristo. Nós não podemos, né, nos misturar com ter a atitude dos nove que eram, né, digamos assim, teoricamente religiosos, teoricamente aqueles que serviam ao Senhor, que estariam servindo no templo, porém não puderam mais por conta da sua lepra, da sua doença, mas eles se esqueceram de buscar e chegar até o autor e consumador da sua fé, da vida, que é Jesus Cristo, e entregar toda a honra e toda a glória e glorificar Deus. Amém? Então nós temos que ter esse tipo de atitude, esse tipo de
ter esse tipo de entrega no altar de Deus. Isso é uma coisa que tem que partir de você. Não é Deus que faz, tem que partir de você. Não tem que partir de mim, tem que partir de você. Você tem que tomar atitude. Eu recebi um milagre, eu vou lá glorificar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir ao Senhor, independente do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, independente da minha situação social, econômica, financeira, da minha família, se a minha família é doida, se a minha família é abilolada, é tudo doido, é tudo 13, né? É tudo, sabe, que cria um monte de treta, um monte de briga, de confusão, sabe? Aquela família trololó, toda doida. Independente da tua família doida, você não pode ser doido. Você, né? Doido é aquele que abandona o Senhor. Você tem que ser uma pessoa, sabe, com foco. Você tem que manter o teu foco no Senhor, né? É que nem Pedro. Quando Jesus falou para ele, quando eles ficaram assustados, quando Cristo estava vindo sobre as águas, né? Ele veio, ele estava indo até os discípulos, e para ele tanto faz a água como o teto, ele é Deus, ele não tem dificuldade para fazer as coisas. E eles começaram a gritar, falar, é um fantasma. E ele falou assim, tem um passo, sou eu. E aí Pedro, ainda duvidando, se é o Senhor, manda eu ir ter com você. Ele falou, então vem logo. Aí ele pisou lá na água e saiu andando. Mas quando ele olhou para os lados, ele viu a tempestade, ele começou a afundar. Porque quando ele tirou o foco de Cristo, e aqueles homens tiraram o foco do Senhor, e eles naufragaram na vida deles. Eles perderam a salvação, eles perderam aquela oportunidade. Eles podiam até voltar para o templo, eles podiam até ter uma vida religiosa no templo, mas eles perderam a oportunidade de receber uma palavra, a tua fé te salvou. Eles perderam isso. Eles perderam a oportunidade do encontro, o encontro que muitas vezes o Senhor prepara, que é uma única oportunidade. Muitas vezes você perde as oportunidades. Eu não vou lá hoje porque está chovendo. Eu não vou lá na igreja porque está frio. Eu não vou lá hoje porque é final de ano, que o apóstolo ministrou aqui. Infelizmente, finais de ano, né, época de Natal, de virada de ano, as pessoas estão tudo doidas, preocupadas em comprar presente, onde eu vou passar o ano, onde eu vou virar o ano, se eu vou virar o ano na praia, se eu vou pular 7 ondas, se eu vou comer chester, peru, né? Estão tudo preocupadas com as coisas do universo observável. Estão preocupadas. Porque o ano para mim já acabou, né? Hoje é dia 29, mas já acabou. E nós temos que glorificar o Senhor. Temos que ter o nosso foco voltado, temos que estar vigilantes, como o apóstolo ministrou aqui, que é verdade. Porque o diabo está esperando só você vacilar um minuto para ele derrubar você. Nós temos que ter vigilância. E Pedro, ele não vigiou naquele momento, né? Os outros discípulos lá ficaram com medo no barco, eles ficaram atemorizados, porque o medo, ele paralisa. Porque quando Jesus falou assim para Pedro, vem, aquele vem não era só para ele, era para todos eles. E todos eles podiam ter saído do barco, ter andado sobre as águas e ficar lá com ele. É isso que ele queria, né? Jesus, ele falou, o vem dele era para todos. Ele queria que todos experimentassem aquela experiência do sobrenatural. Só que apenas um foi, né? E aquele ali ainda duvidou na fé e afundou. E aí o Senhor ainda falou para ele assim, por que duvidastes, homem de pequena fé? E Deus fala isso para você hoje, por que você duvida, homem de pequena fé? Por que você está naufragando hoje na tua vida? Por que você está naufragando no teu chamado, no teu ministério? Né? Por que você está naufragando na tua família? Porque a tua fé esmoreceu, a tua fé afundou, porque você está olhando para o foco dos problemas, o foco das guerras, das lutas, né? Da dor, a dor que você está sentindo, da amargura, da aflição que você está vivendo hoje, né? Amaldiçoando o ano que o ano está acabando, amaldiçoando esse ano, dizendo assim, não conquistei nada, a minha vida está de mal a pior, o ano que vem vai ser pior, e isso aqui começa a praguejar, amaldiçoar, porque você está naufragando, a tua mente está entorpecida, né? Pelos problemas, a tua mente está entorpecida pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, a tua mente está entorpecida, né? Pelas emoções tóxicas desse cotidiano que permeia a tua vida. Emoções tóxicas, que é o álcool, que é o ódio, que é a falta de perdão, que é a amargura, que é o desejo de suicídio. São as emoções tóxicas que o diabo quer fazer você alimentar para isso virar, né, sufocar a tua vida e te matar. Para você acabar com a tua vida e você acabar com o plano de Deus na tua vida. Então é tempo de você se desintoxicar.
você começar a respirar o oxigênio do Senhor, respirar o oxigênio, né, da palavra, para você renovar a tua fé, para você renovar, abrir os teus olhos, tirar as escamas dos teus olhos, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, tirou as escamas dos olhos dele, para que ele pudesse enxergar o terceiro céu, para que ele pudesse subir ao terceiro céu, que é do universo não observável, mas o universo espiritual. Então é tempo de você sair do seu mundo material, de você deixar as tormentas que te cercam do dia a dia, porque elas vão querer te atormentar, elas vão querer, que nem agulhas, elas vão querer alfinetar o teu corpo, alfinetar a tua alma, para você desistir, para você sair do foco, né? Elas vão querer fazer você desviar do foco que é Cristo, desviar do foco do teu chamado, desviar do foco da tua missão, para você abrir mão da tua missão e você se afundar, você se acabar, amém? Porque esse é o plano do diabo, amém? O diabo não está preocupado em tomar a tua casa, o teu dinheiro, ele está preocupado em tomar a tua salvação, como aconteceu aqui, ó. Os 10 foram curados, mas 9 perderam a salvação, apenas um recebeu porque ele perseverou em buscar o Senhor. E aí, o que aconteceu? A vida seguiu, só que ele recebeu a coroa da vida para ele, no nome de Jesus, amém? Então essa palavra que eu tenho para você hoje, né? Seja grato, né? Traga à tua memória aquilo que Deus já fez na tua vida, mesmo que você esteja hoje aí, ó, você esteja aí num leito de enfermidade, você pode estar agora no hospital, travado numa cama, você pode estar me assistindo aí, ó, num quarto escuro, né, buscando um suicídio, você pode estar aí numa cela de uma prisão, você pode estar agora nesse momento aí no local mais longínquo da terra, porque a palavra fala que onde chegar a minha voz, até os confins da terra, você vai receber milagres. Então, nos confins da terra, onde você estiver, o local mais escuro, mais longínquo, mais frio, né, você vai receber essa palavra. É tempo de você resgatar o teu chamado, resgatar aquilo que Deus já entregou na tua vida um dia. Deus hoje ele te dá uma segunda chance, ele fala para você, volta, como o filho pródigo, quando ele voltou, ele recebeu autoridade, ele recebeu um novo começo, ele recebeu um novo de Deus na vida dele. O Pai está esperando você de braços abertos, ele quer dar um renovo. Hoje é o último culto do ano, amém? Só que a gente não para por aqui, a gente vai começar. O ano que vem tem mais. O primeiro culto do ano que vem, eu vou trazer a palavra apostólica para este ministério, que vai nortear a tua vida, vai nortear a vida de quem me assiste, quem me ouve, que é uma palavra que Deus me deu. E os acontecimentos que têm ocorrido, elas sinalizaram essa palavra, e Deus ele me confirmou na palavra, né? Porque não é tempo mais de ficarmos dormindo, é tempo de nós nos levantarmos e guerrearmos, e nos revestirmos de toda a autoridade e poder do Senhor, em nome de Jesus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você que me assiste, que está afastado da presença do Senhor, né? Você que se desviou da presença do Senhor, você que está com o teu coração ingrato diante de Deus, é tempo de você voltar e agradecer ao Senhor, de você vir aqui e dar um testemunho de vitória, de você glorificar o Senhor, de você voltar à prática das primeiras obras, né? Você não serve mais na casa do Senhor? Vem servir aqui. Aqui você vai ter espaço que ninguém vai pôr um X ou julgar você, não. Aqui ninguém vai colocar você de banco, porque é tempo de você se levantar. Porque Pedro, quando ele negou a Cristo, quando ele voltou para o mundo, né? Sabe o que Jesus fez com ele? Jesus voltou para ele. Uma das primeiras coisas que Jesus fez, ele voltou para aquele que um dia o serviu, né? E aí Pedro, quando viu ele lá no barco, ele estava lá no mundão, eu falei, ixi, Jesus voltou, ele vai me pôr de banco, ele vai me esculhambar, ele vai me esculachar, porque eu neguei ele, porque eu traí ele. Nossa, ele vai me arrebentar, ele vai acabar comigo. Aí Jesus falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, amo, 3 vezes. Aí ele ficou constrangido, ele falou assim, tu sabes que eu te amo. E aí Pedro pensou, nossa, ele vai me dar um gancho, vai me pôr de banco. E ao invés de Jesus pôr ele de banco, sabe o que Jesus fez com ele? Vai apacentar minhas ovelhas. Ele deu um ministério, um chamado e um envio para ele. Ele deu um envio, ele soprou ele. Falou assim, não é tempo de você ficar chorando, não é tempo de você ficar esquentando o banco, não. Um dia eu pequei, um dia eu errei. Não interessa, Pedro também errou e pecou. Pisou na bola, pisou. Só que Jesus está falando assim, é tempo de você se levantar, porque eu estou mandando você ir apacentar minhas ovelhas. Vai fazer o chamado ao qual você foi comissionado. Não é tempo de você ficar aí, né, fazendo as obras do mundo. É tempo de você voltar e cumprir a tua comissão que você foi levantado para essa geração. Amém?
Então volta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento cada uma das vidas, Pai, que estão nos assistindo, que estão aqui presentes. O Senhor venha fortalecer cada um aqui, Pai. O Senhor venha, Pai, colocar uma nova vestidura, revestir cada um com autoridade, com poder, em nome de Jesus, e que esse foco nunca se perca na vida deles. E esses que um dia se perderam, que perderam o seu foco, que perderam a visão, perderam o chamado, foram ingratos com o Senhor, o Senhor possa dar um novo tempo para eles, o Senhor possa tirar as escamas dos olhos, o Senhor possa fortalecer. E o Senhor te diz hoje, para você que me assiste, vai apacentar minhas ovelhas. É tempo de você se levantar. Vai e se levanta para o Senhor fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Vamos gravar o Senhor aqui, em nome de Jesus. Ora balachere canta balas. Ora balachere canta balas. Ora balachere canta balas. Seja grato ao Senhor. Agradeça a Ele nessa noite. Agradeça por tudo que Ele fez, pela sua vida, pela sua família, pelos livramentos. Agradeça por tudo que Ele te deu esse ano de 2024. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Senhor, pelas colheitas, pelos privilégios. Eu te agradeço, Senhor, pela saúde. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família no teu altar. Aleluia. Eu te agradeço, Pai, por tudo que tu és, pela missão apostólica Church. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui entrou, cada vida que teve o privilégio de ouvir uma palavra, aleluia, através da rede social. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigada pelos grandes livramentos, pela tua graça, tua unção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Eu aprendi essa semana a entregar uma oferta de gratidão. E se você tem hoje uma oferta de gratidão, entrega ao Senhor. Se você não tem, você pega esse envelope e leva. E fala, Senhor, coloca nas minhas mãos uma oferta, para que eu possa entregar uma oferta de gratidão por tudo que eu vivi neste ano de 2024. Se você precisa de um envelope, entrega o envelope para cada um. Você vai levar esse envelope. Se você não tem hoje, você vai levar esse envelope para a tua casa. Em nome de Jesus, você vai orar em cima dele. E o Senhor vai colocar. Se você tem, aí tem um QR Code. E se você está na rede social, entrega uma oferta de gratidão. A oferta de gratidão na chave Pix 712.gmail.com. Entrega uma oferta. Porque eu sei que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas pela tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. E nesse ano de 2025 que vai entrar, na quinta-feira nós teremos um primeiro culto do ano. O apóstolo Douglas vai trazer uma palavra que vai nortear este ano. A palavra do ano apostólico de 2025. Uma palavra que Deus deu para ele. Então nem eu sei. Ele não conta. Ele aprendeu isso, ele não conta não. Ele aprendeu lá na Renascer com o apóstolo Estevão e Deus dá a mesma palavra para ele. Esse ano que nós passamos foi o ano da visão de águia. E nós alcançamos muitas coisas, muitas bênçãos, né, com esse tempo. E nós recebemos um grande presente no final do ano, porque o Senhor é quem cuida de nós quando nós temos uma visão de águia, né? Pega o seu envelope para cima, eu vou orar abençoando. Pai, em nome de Jesus, apresenta a vida dos teus filhos. Aqueles que vão te ofertar, aqueles que hoje não têm. Eu peço a Ti, Senhor, acrescenta oferta na vida deles, acrescenta valores, para que eles possam entregar no Teu altar. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, ser bem-aventurados cada vez mais. Porque, Senhor, quando nós entregamos algo, nós somos bem-aventurados. Nós recebemos as tuas bênçãos. E não só quando nós entregamos, mas quando nós fazemos algo para ti. Nós somos bem-aventurados. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz, debaixo dessa graça. Em nome de Jesus, esse envelope, eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar sobre a tua vida. Amém? Eu quero dar, pode sentar. Se você vai ofertar, levante sua mão, o apóstolo vai recolher. E, amados, eu tenho 2 convites para fazer para você.
nós temos, o mês de janeiro é um mês meio de férias, mas a igreja não fecha, tá? A Missão Apostólica Church não vai fechar. Só não teremos tantas coisas nesse mês. Nós teremos nossos cultos de quinta e domingo normalmente, e nós teremos no dia 25, nós teremos 25 de janeiro o culto de mulheres guerreiras. Ai, apóstolo, é férias, ó, amados, o diabo não tira férias. Verdade. Então, dia 25 de janeiro, final do mês, nós teremos o culto de mulheres guerreiras aqui na Missão Apostólica Church. Quem vai ministrar vai ser a pastora Michele Tenório, é uma pastora amiga minha, uma grande bênção. Tenho certeza que Deus já deu a palavra para ela. Teremos aqui a adoradora Aline Souza, que é a filha da pastora Alzira, que é uma adoradora abençoada. Teremos ato profético com a profetisa Midian. E teremos a pastora Daniele também, que vai trazer uma oportunidade, uma revelação, né, do fogo, do manto. Né? O marido dela, o pessoal chama de Gabriel do Manto. Então, a pastora Daniele do Manto. Né? E nós vamos ter esse culto de mulheres guerreiras aqui no dia 25 de janeiro, às 17 horas. Apóstolo, o culto de mulheres guerreiras não era de segunda-feira? Não mais. Esse ano nós vamos mudar. Vamos fazer o piloto dia 25 de janeiro. Depois nós teremos também em fevereiro. Vou tentar fazer sempre no último sábado do mês, para conciliar todas as agendas de todo mundo, tá bom? Então o culto de mulheres guerreiras mudou. Ah, por que você não vai fazer de segunda? Porque eu não tenho mais tanta saúde assim para trabalhar o dia todo e fazer culto à noite, né? Vou falar a verdade. Não vou inventar historinha não, porque eu não preciso, né? Então teremos culto aqui de quinta e domingo. E uma vez por mês teremos o culto de mulheres guerreiras. E uma vez a cada 2 meses, nós teremos o nosso culto de tarde com Deus no monte. E uma vez a cada 2 meses, nosso culto de missões na praça. Serão os nossos eventos fixos aqui da Missão Apostólica Church. Se Deus colocar no coração alguns outros eventos, nós faremos. Mas esses... Por exemplo, culto de janeiro nós não teremos nem culto de missão e nem tarde com Deus no monte. Não teremos. Nós vamos para o monte, mas nós não vamos fazer esse culto, porque eu quero viajar. Eu vou viajar. O apóstolo Douglas vai ficar aqui na igreja. De quinta-feira, o apóstolo Miguel estará aqui ajudando ele. No domingo, Deus proverá quem serão os ajudadores. Se os presbíteros estiverem por aí, não serão eles, né? Por quê? Porque eu preciso descansar, amados. Eu preciso. Para onde eu vou, não sei. Eu tinha um plano de ir para um lugar, mas Deus está mudando a rota. Então Deus muda, né? Deus está mudando a rota, minha filha quer viajar também, então Deus sabe o que faz. Então nós estamos mudando a rota. Mas é assim, né? O apóstolo Douglas não estará sozinho aqui, ele estará com a companhia aqui do apóstolo Miguel, né? Emprestado, né? Emprestado. Spajane emprestou ele, ela nem sabe que ela emprestou ele, mas ela já emprestou ele. De quinta, eles não têm culto na noite, está emprestado aqui, né? E vai ser bênção, né? Tenho certeza que Deus vai usá-los. Tá bom? Então, vamos ficar em pé, vamos em reverência à palavra do Senhor e vamos agradecer, né? Vou dar a bênção apostólica. Aliás, eu vou convidar o apóstolo Miguel para dar a bênção apostólica. Glória. Dá a bênção apostólica. Vamos orar? Amém. Agradecer ao Senhor por esse culto, Glória a Deus. por esta palavra que Deus enviou do céu, pela vida de cada um que aqui esteve. Que o Senhor possa dar um término de semana abençoado. É a última semana de 2024 e eu creio que será, como todas as semanas desse ano, uma semana abençoada para o Senhor. Glória a Deus.
Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Jesus. Graça te damos, ó Deus, por tudo que o Aleluia. Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou neste culto, Amém. Pai, que é o último culto do ano de 2024. Senhor, abençoa a tua igreja, Obrigado, abençoa a Senhor. semana da tua igreja, dê um término de domingo abençoado para o seu povo, Pai, e uma semana abençoada para a sua igreja. Em nome de É o Jesus. que cremos, é o que o Senhor deseja Aleluia. para o seu povo, é o que o Senhor deseja para a sua igreja, e é o que acreditamos, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o Glória amor a de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam em nossos corações, hoje e eternamente. A igreja diz: Amém. aplauda ao Senhor Jesus esta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.